El momento ha llegado. Todas las naciones, todos los medios de comunicación, la Iglesia de Jesucristo se reúne para oír al regidor de los gentiles, el que murió, resucitó y volvió a vivir. Ya regresó. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Olá, abençoados. O tema de hoje é Consequências da Apostasia. Te deixamos com Jesus Cristo Homem. Bem, vamos entrar em cheio no calqueio que temos para esse dia. Para ser honesto com vocês, esse calqueio começou às 4 horas da manhã, onde eu, em meu sonho, estava cantando um hino que aprendi na Igreja Católica quando eu era pequeno. Imagina como foi. E tudo era... Vocês lembram? Quando eu era pequeno, minha mãe me ensinou um hino que dizia: Santa, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pois nós, pecadores... Quando eu disse por nós, pecadores, eu despertei. Então levantei, peguei uma anotaçãozinha e então tive que escrever logo em seguida, porque nesse momento o Espírito em mim me mostrava o engano que tomou lugar, que a Igreja Católica, com esses cânticos, imagina, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, quando exatamente a isso foi que Jesus veio, para que você não se chamasse mais pecador. Porque, veja, vamos fazer um reconto, como começou tudo, o impacto que causa, o dano que causa em uma família, em uma nação, no mundo inteiro, o dano que causa. Mais tarde vamos falar dos danos que causou o salmista Davi, mas veja o que diz Gênesis 1:31, começando, diz o escritor que quando Deus criou o homem, diz que Deus viu, no capítulo 1, verso 31, diz, e viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era bom em grande maneira, e foi a tarde e a manhã do dia 6º. Dia o quê? Dia 6. Aí que começam as coisas, aí é onde nós estamos agora. Estamos no dia 6. Porque tudo o que Deus fez, viu que era bom em grande maneira. Tudo estava bem. Até que entrou o que nós vamos falar hoje, até que entrou o pecado. Note, como diz o próximo verso aí mesmo, em Gênesis 3:24. Então logo o pecado entra, verso 24 diz, lançou, pois, fora ao homem e pôs ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada acesa que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então logo entrou o pecado, entrou a maldição, entrou a separação e entrou a expulsão, a destituição da glória de Deus no homem. Por isso é que Romanos 3:23 diz, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quanto a como estavam os crentes antes de Cristo morrer, então, houve uma expulsão do jardim. Se perdeu a glória. Ou seja, a palavra pecado tem... Vamos desenvolver aqui. A palavra pecado tem um grandíssimo peso. No mundo que vivemos e no mundo espírito, tem umas consequências tremendas. Note que quando se manifestaram os 2 anjos a mim, o primeiro, para sanar-me,
para que eu entrasse em repouso. O primeiro que me disse, o anjo, quando eu recebi a visita daqueles 2 anjos que vieram para me dar a notícia de que eu era Jesus Cristo homem, eu era ungido, o segundo ungido de Deus. O primeiro que me disseram foi: José Luiz, tu estás morto ao pecado. Isso trouxe uma saúde a mim. Bom, ao outro dia eu era uma pessoa diferente. E senti como se tivesse me quitado um peso de cima, como se eu andasse como um barril cheio de pregos aqui nas costas, e eu andava curvado. E essa notícia que traz é felicidade ao ministério. Você já vai ver o que ele fez a Davi. Logo vamos entrar em cheio nisso. Mas o pecado, por isso que você vê que a imprensa pula logo, imediatamente. E ele diz que não tem pecado. E os católicos dizem: isso é blasfêmia. O protestante diz: não há pecado, olha a maldade aí. Porque o que eles veem não entendem. Eles não entendem o que Jesus Cristo fez na cruz. Daí é que nasceu essa mensagem, que o tema chama-se As Consequências da Apostasia. Pensar que há pecadores hoje em dia, que Deus vê a um homem, a uma senhora, a uma pessoa em pecado, essa é a apostasia. Aí que começou a apostasia. Isso é ter por imundo o sangue do pacto. Isso é não conhecer o que Jesus Cristo fez na cruz. É isso que significa uma missa, recordatório de pecados. Esse é o dano, o grande crime que Roma cometeu. Todos os papas, todos os sacerdotes, todas as igrejas católicas. Esse é o grande crime que cometeram contra a humanidade. Esse é o homem de pecado, que diz em Tessalonicenses capítulo 2, segunda carta Tessalônica capítulo 2, o homem de pecado, diz que quando Jesus Cristo viesse por segunda vez, e nossa reunião com ele, sacaria à luz o homem do pecado. E o que é que eu tenho feito? Sacar à luz o homem de pecado. Diz que todos os pastores no mundo inteiro, todas as religiões são homens de pecado, porque pensam em pecado, praticam pecado, pregam pecado, veem pecado, tudo é maldição e destituição. Quando eu era pequeno, que eu chegava na escola, eu via que minha mãe tinha na porta: somos católicos, apostólicos, romanos. Eu dizia: que significará isso? Somos católicos, apostólicos e romanos. Católicos, apostólico, de quê? De Paulo? Não, dos 11 falsos. E romano, de quê? Do falso evangelho que saiu de Roma para a Espanha e chegou a nossos países, trazendo morte, trazendo maldição, trazendo miséria, e por isso a criação está com essa revolução. Por isso a criação está gemendo, a natureza está revoltada. E estão acontecendo todas essas catástrofes e nós seremos guardados. Mas virão muito mais, porque o tempo já chegou. Abençoados com todas as bênçãos, e recebo que vocês saiam daqui com uma confissão poderosa. Eu os declaro sãos a todos, os declaro abençoados com todas as bênçãos. Os declaro reinando em vida. Os declaro com o zelo que a pessoa deve ter, a pessoa que recebeu o verdadeiro evangelho da graça de nosso Senhor. Até a próxima ocasião. Oi, que bom te ver. Como você está? Estou bem, e você? Mais ou menos. Muito cuidado com o que você diz. Está escrito que os que amam ao Senhor, todas as coisas obram para o bem. Romanos 8:28 diz: e sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas colaboram para o bem. Se você pensa que ama o Senhor, então nunca pode estar mal ou mais ou menos, porque todas as coisas te obram para o bem. Pense antes de falar.